Deus no controle sempre. A paz do Senhor, povo de Deus. Irmão Ailton, para nós continuarmos, vamos fazer a leitura do número 5 do livro dos Hebreus. Já lemos e fizemos por áudio Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos. Agora estamos fazendo Hebreus, né? Eu quero ler com vocês aqui, fazer a leitura, simplesmente leitura, não é pregação, leitura do capítulo de número 5, amém? Glórias a Deus. Então me acompanhe. Antes eu quero pedir para vocês aí que, se for da vontade de vocês, inscrevam-se nesse canal aí, nos vídeos que eu vou vos enviar. Lá embaixo tem um linkzinho, tem umas letras, uns números e alguns símbolos. Quando você receber o vídeo, você clica lá que vai direcionar você diretamente para o canal. Depois vai aparecer uma palavrinha simples, inscreva-se. Você deixa aquele joinha, que é aquela mãozinha assim, e ativa o sininho para receber a notificação de novos vídeos. E aquele joinha ou comentário é bom para movimentar o canal, tá bom? Se isso for da sua vontade, porque a minha intenção mesmo é de falar do grandiosíssimo amor de Deus, falar da palavra de Deus. Isso para mim que é o mais importante. Amém? Glórias a Deus. Hoje também, nesta data tão especial, depois eu quero fazer uma oração pelas mães, por todas as mães. Nesta data comemorativa, né? Vamos orar pelas mães. Também quero entrar em oração e quero pedir todos aqueles que são a igreja do Senhor Jesus Cristo, aqueles que são servos de Deus, que também façam oração, rogando a Deus pela recuperação da saúde do nosso amado irmão, pastor Carlos Bessa. Pastor Carlos Bessa, um servo de Deus, e está cometido de uma enfermidade. Mas eu creio na graça de Deus, eu creio no eterno poder de Deus, e eu creio que o Espírito Santo de Deus vai operar maravilhas na vida dele, porque nós iremos entrar em oração, e eu tenho a plena certeza, pela confirmação da palavra, que o Senhor nos ouvirá. Amém? Glórias a Deus. Vamos fazer a leitura. Hebreus capítulo de número 5, versículo de número 1 por diante diz assim: Porque todo sumo sacerdote, tirado dentre os homens, é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados, e possa compadecer-se ternamente dos ignorantes e errados, pois também ele está rodeado de fraqueza. E por esta causa deve ele, tanto pelo povo como também por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. E ninguém toma para si esta honra, a não ser que é chamado por Deus, como Arão. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo, para se fazer sumos sacerdotes, mas aquele que lhe disse: Tu és meu filho, hoje te gerei. Como também diz em outro lugar: Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, o qual nos dias da sua carne, oferecendo com rogos e súplicas e com grande clamor e lágrimas, ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Embora sendo filho, por aquilo que padeceu, aprendeu a obediência. E, sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Chamado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, do qual temos muito que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizeste negligentes para ouvir. Porque devendo ser já mestre pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de alimento sólido. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Versículo 14 e último.
Mas alimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal. Oh glórias! Aleluias, Deus! Louvado seja o teu nome. Vamos orar ao Senhor. Vamos orar ao Senhor, pedir ao Espírito Santo de Deus que nesta leitura ele fale grandiosamente ao nosso coração, que eu creio que ele já falou, eu creio que ele já revelou, eu creio que ele já tocou o mais profundo do seu íntimo. Vamos orar ao Senhor, depois eu farei alguns comentários. Querido Deus e eterno Pai, Deus Criador dos céus e da terra, teu servo agora entra na tua santa e gloriosa presença, Deus, em oração, pedindo, Deus, a tua santificação sobre a minha vida, Deus, e pedindo que no santo nome de Jesus Cristo, tu faças, Senhor, segundo a tua vontade, Senhor, no coração, no entendimento desses que me assistem ou que me ouvem. Pai, no santo nome de Jesus Cristo, traz, Senhor, a tua palavra, Senhor, que liberta, a tua palavra que cura, a tua palavra que salva e a tua palavra que leva para os céus. Espírito Santo de Deus, é assim que eu oro, no santo nome de Jesus Cristo. Amém e glórias a Deus. Aleluias, Deus. Aleluias. Povo santo, nação santa, Igreja Santa do Senhor Jesus Cristo. Leitura maravilhosa, a qual o Espírito Santo de Deus já falou grandiosamente ao seu coração, e eu creio que deve falar muitos outros que me ouvirão. E o escritor aos Hebreus, ele começa mais uma vez exaltando e dando primazia total ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tem alguns comentários que dizem que até o livro dos Hebreus é o 5º livro do Evangelho. São comentários, mas retrata muito a pessoa do Senhor Jesus Cristo como o primeiro, como aquele que veio, aquele que obedeceu, aquele que cumpriu com todo o sacrifício por mim e por você. O primogênito de Deus, o primeiro, que morreu e ressuscitou para todo sempre, para dizer para mim e para você que é o exemplo que nós devemos seguir, é a verdade que nós temos que guardar no nosso coração, porque também eu e você, após a morte, ressuscitaremos para a honra e glória de Deus, assim como nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas ele inicia dizendo, o escritor aos Hebreus, ele inicia dizendo que todo sacerdote tem que ter o chamado de Deus, todo sacerdote tem que ter o dom de cuidar do povo, todo sacerdote tem que ser o representante de Deus para o povo. Ele começa dizendo assim: porque todo sumo sacerdote tirado dentre os homens é constituído a favor dos homens, é tirado dentre os homens para favorecer aos homens. Em quais coisas? Nas coisas concernentes ao reino de Deus, nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados. Versículo 2: e possa compadecer-se eternamente dos ignorantes e errados. E possa compadecer-se eternamente dos ignorantes e errados. A palavra que é nos dada neste momento, ela simplesmente não exclui aqueles que estão no erro, no caminho do erro, aqueles que cometem pecado, aqueles que ainda não quiseram aceitar o reino de Deus. Não, de maneira nenhuma. Antes ele diz que este sacerdote, ele vai nos trazer a palavra da verdade, a palavra de vida eterna, a palavra da salvação, e ele vai se compadecer, sendo ele a imagem e semelhança de Deus, ele vai se compadecer desses que ainda não conhecem, desses que não têm o entendimento, desses que ainda estão na ignorância. Que ainda estão na ignorância. E ele diz assim, para completar o versículo 2: pois também ele está rodeado de fraquezas. E por esta causa deve ele, tanto pelo povo como
também por si mesmo fazer ofertas pelos pecados a Deus. O sumo sacerdote, ou o pastor, ou o apóstolo, quem quer que seja, aquele que está à frente da congregação, aquele que está na liderança, é o homem que deve ser constituído por Deus para comandar a comunidade, da qual com a mais absoluta certeza serão herdeiros do reino de Deus. É necessário que esse homem tenha um chamado, assim como um pouquinho mais na frente nós vamos ver que o próprio Filho de Deus teve esse chamado pelo Deus Pai Todo-Poderoso. Então a sua natureza tem que ser essa natureza que ele deve apresentar o chamado para as coisas concernentes ao reino de Deus. Ele tem que representar o povo, o sumo sacerdote. Ele representa o povo, ele representa a mim e a você, mas ele também é o representante legal de Deus. Ele é o representante legal de Deus. E o chamado em si é aquele que realmente gosta do que faz. É aquele que faz a obra do Senhor, que tem de misericórdia do seu semelhante, aquele que compreende toda a trajetória das suas ovelhas. O sumo sacerdote, ele tem que ter o chamado para esta obra, ou então ele não vai desempenhar este papel de acordo com aquilo que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou, de acordo com aquilo que Jesus Cristo nos doutrinou, de acordo com aquilo que o Senhor Jesus Cristo executou. É o que diz o versículo do 1 ao 3. Um sumo sacerdote tem que ter o chamado. E ele tem que ter este chamado por Deus. A sua natureza humana tem que ter este chamado por Deus, para que a sua parte espiritual esteja em comunhão com a parte material, com a sua natureza humana, porque ele é o representante do próprio Deus. Representante do próprio Deus. Do versículo 4 em diante, olha só o que é que diz a palavra. E ninguém toma para si esta honra, a não ser o que é chamado por Deus como Arão. E aí, o escritor aos Hebreus, ele volta ao Antigo Testamento para falar de um sumo sacerdote legítimo, que eu e você conhecemos, que foi Arão, irmão de Moisés. E olha só o que ele diz: ninguém toma essa honra para si, a não ser o que é chamado por Deus. Aí ele cita Arão. Ou você, se você também tiver este chamado maravilhoso por Deus. Então a palavra aqui nos diz que será uma honra servir a Deus. Será uma honra servir ao meu semelhante, ao meu próximo. E será uma honra ser o representante legal de Deus aqui na terra e nos céus. Oh, glórias a Deus! Oh, glórias a Deus, porque é você como sacerdote, como pastor, como apóstolo, é você que é doutrinador, que irá entregar as ovelhas da qual você doutrinou ao Deus Todo-Poderoso daquele santo e glorioso dia. Então é uma honra ser um sumo sacerdote. Versículo 5 diz assim: assim também Cristo não se gloriou a si mesmo para fazer sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse: tu és meu filho, hoje te gerei. Ou seja, nós voltamos aos primeiros versículos e agora há a confirmação aqui no versículo de número 5, da qual o escritor aos Hebreus diz: olha, nem o próprio Jesus, nem o próprio Filho de Deus, ele glorificou-se a si mesmo, dizendo que ia ser sumo sacerdote. Antes ele teve o chamado do Pai, antes ele obedeceu o mando do Pai, antes ele desceu do seu alto e sublime trono para que ele exercesse essa função de sumo sacerdote para todo o tempo. Para todo o tempo. Então este verso 5, ele confirma isso, que nós temos que ter um chamado. Para todas as áreas espirituais nós temos que ter um chamado.
E nós sabemos perfeitamente que a transgressão ou as transgressões da nossa caminhada com Cristo ou sem Ele, todos os pecados que nós cometemos, todos os erros que nós cometemos, é algo que é podridão nas narinas de Deus. É algo que fede nas narinas de Deus. Então, desta forma, o Senhor Jesus, ele deu o Senhor Deus Todo-Poderoso, ele deu um sumo sacerdote para todo sempre, para a minha vida e para a tua vida. Ele chamou, ele ordenou, ele mandou um para sofrer conosco, um que passou por tudo aquilo, todo tipo de sofrimento e alegria que eu posso passar, todo tipo de sofrimento e alegria que você pode passar. Contudo, este Jesus Cristo, Filho de Deus, ele não pecou em nada. Ele não pecou em nada. E ele veio representar a mim diante de Deus para dizer para mim e para você que nesta representação o seu sangue puro e carmesim, seu sangue santo, lavou-me do último fio da minha cabeça até a planta dos meus pés. Ele me purificou. E após essa purificação, ele expirou. Ressuscitou ao terceiro dia. E hoje eu posso dizer que eu e você estamos justificados na presença de Deus. Justificados na presença de Deus. Versículo de número 6, ele vai destacar que este veio da ordem de Melquisedeque. Diz assim: como também diz em outro lugar, tu és sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque, o qual nos dias da sua carne, ordem de Melquisedeque, ele fala de um sumo sacerdote que não dependeu de oferta, assim como os levitas. Os levitas dependiam, os levitas não trabalhavam, faziam a obra de Deus, mas eles viviam de dízimos e ofertas. Eles eram sustentados pelo povo para executar a obra de Deus. Mas esse não. Esse, antes dele receber a oferta, ele mesmo foi a própria oferta. Antes dele ser ajudado, ele mesmo foi quem nos ajudou. Este, antes mesmo de receber sacrifício, ele mesmo foi o próprio sacrifício. Ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Por isso diz que ele não veio da ordem dos sacerdotes, mas ele veio da ordem de Melquisedeque. Oh glórias, aleluia, Deus, louvado seja o teu santo e glorioso nome. No versículo 7 ele diz: o qual nos dias da sua carne, ele diz, o qual nos dias da sua carne, o qual este mesmo Jesus, que no seu tempo de homem humano aqui na terra, é o que está dizendo, oferecendo com rogos e súplicas e com grande clamor e lágrimas, ao que o podia livrar da morte. Ao que o podia livrar da morte, foi ouvido. Foi ouvido pelo Deus Pai Todo-Poderoso. Ele sofreu na sua carne. Ele rogou a Deus. A palavra dele diz que ele fez súplicas e orações a Deus, com clamor e lágrimas perante o trono de Deus. A palavra diz que ele foi ouvido. Ele foi ouvido. Mas também quanto que temia. Tanto para você que teme hoje a morte e a condenação eterna, nós temos um justificador, um advogado santo e fiel, Jesus Cristo, Filho de Deus, que é o meu mediador, que é o teu mediador entre a humanidade e Deus. Ele chorou, ele rogou a Deus, ele derramou lágrimas, é o que diz a palavra. Ele fez súplicas a Deus, sofreu na sua carne, mas a palavra me confirma que o Senhor ouviu as suas orações, que o Senhor viu todo o seu sofrimento,
que é exatamente o que eu passo e que você passa. A palavra me confirma que o Senhor está a olhar para mim e que, de uma vez por todas, o Deus Pai Todo-Poderoso e nosso Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus, ouve os meus lamentos e as minhas orações. Ouve quando eu estou alegre e quando eu estou triste. De tudo isso, nosso Deus sabe perfeitamente. Diz assim, versículo 8: embora sendo ele filho, por aquilo que padeceu, aprendeu a obediência. Mesmo Jesus Cristo sendo filho, mesmo Jesus Cristo sendo Deus, por aquilo que ele padeceu, ou seja, ele aprendeu a ser obediente, sabendo que ia passar lá no deserto fome, certamente tentações, que é o que diz a Bíblia, por parte do Satanás. Ele sabia que ia passar por afrontas, ele sabia que ia ser injustiçado, ele sabia que o seu nome ia ser jogado no lamaçal, ele sabia que se levantariam muitos incrédulos que faziam parte dele, que foram os judeus. Ele sabia que ia ser humilhado, traspassado, ele sabia que ia ser morto, ele sendo filho, ele sabia tudo isso, mas ele aprendeu a obediência, ele aprendeu a orar ao Senhor, ele aprendeu a estar em comunhão com Deus, ele aprendeu a representar a mim e a você diante do trono de Deus, ele aprendeu a sofrer, ele aprendeu sendo obediente a Deus, por amor de mim e por amor de você. Jesus Cristo, Filho de Deus. Versículo 9 diz assim: e sendo ele consumado, veio ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Sendo ele consumado, sendo ele o sacrifício a Deus, sendo consumado pelos nossos pecados, ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Está sentado à destra do Deus Pai Todo-Poderoso. Mas a palavra diz para mim e diz para você, para que todos que lhe obedeçam. Se você é uma pessoa obediente a Deus em Cristo Jesus, se você é uma pessoa que tem andado nos caminhos do Senhor, se você é uma pessoa que tem buscado ter comunhão com Deus, medita na palavra santa do Senhor, busca ter comunhão com o Espírito Santo de Deus. Se você faz tudo isso, você aprendeu a ser obediente a Deus. Em todas as situações da sua vida, você aprendeu a ser obediente a Deus. E pode ter a plena certeza que é o que diz a palavra, que ele foi a causa da nossa eterna salvação. Sem ele nós não nos achegaríamos ao Pai, ao trono de Deus. Sem ele nós não teríamos a salvação eterna, nós não teríamos vida e vida com abundância na presença de Deus. Ele é a causa. Foi ele que fez por mim, foi ele que fez por você, para que esta palavra simples e maravilhosa penetre agora no mais profundo do teu íntimo, no teu coração, no teu entendimento, e você possa sentir de dentro para fora uma mudança espiritual na sua vida, possa sentir a santidade de Deus entrando em você, possa sentir que neste exato momento o Deus Pai Todo-Poderoso, pela sua graça em Jesus Cristo, você sente uma separação entre o santo e o profano, entre o bem e o mal, entre o que é santo e o pecado, entre o que é santo e o que é pecado. E automaticamente essa palavra vai sarar você, vai justificar você e vai de uma vez por todas trazer a santidade de Deus sobre a tua vida. Sobre a tua vida, versículo 10, diz assim: chamado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, do qual temos que dizer de difícil interpretação, porquanto vos fizeste negligentes para ouvir. Chamado por Deus para ser sumo sacerdote para todos os tempos. Ele é de difícil interpretação, porque muitas vezes nós fazemos ouvido de mercador
e não queremos de maneira nenhuma ouvir a palavra de Deus. Antes, nós negligenciamos aquilo que Deus fez pelo seu Filho amado Jesus Cristo, as suas maravilhas, a sua obra magnífica. Nós negligenciamos tudo isso e não damos ouvido à palavra de Deus. Então, ele continua falando do grande sumo sacerdote quando ele diz: porque devendo ser já mestre pelo tempo, ou seja, pelo tempo que você serve a Deus, devendo já ser mestre na palavra do Senhor, na obediência a Deus, na comunhão com Deus, diz assim: ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus. Quando nós negligenciamos, quando nós não estamos atentos à palavra de Deus, em comunhão com Deus, a palavra do Senhor diz para mim e diz para você neste exato momento, que pelo tempo que nós estamos na casa do Senhor, já devíamos ser um sumo sacerdote chamado por Deus. Já devíamos ser mestre na palavra de Deus, no entendimento, no conhecimento da lei dos profetas, no conhecimento do Evangelho, no conhecimento das cartas e epístolas, no conhecimento do livro da revelação da escatologia, que é Apocalipse. Nós devíamos já ser mestre em tudo isso para doutrinarmos, para ensinarmos a outros, aos nossos semelhantes, o caminho da verdade, o caminho da luz, o caminho que nos leva diretamente aos céus. Mas como somos negligentes, preguiçosos, como não meditamos, como não buscamos a comunhão com o Espírito Santo de Deus e a sua palavra, nós nos tornamos ainda que ensinados, pessoas que ainda estão para aprender e não para ensinar. E diz assim: e vos haveis feito tais como necessitais de leite e não de alimento sólido, porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça. Porque aquele que ainda tem dúvida do seu chamado, porque aquele que tem dúvida de quem é Deus, porque aquele que ainda não manuseia bem a palavra santa do Senhor, aquele que ainda tem dúvida do seu ministério, o escritor aos Hebreus diz que você ainda não está pronto para um alimento sólido, você ainda não está pronto para discernir, você ainda não está pronto para doutrinar, para ensinar. Antes você ainda necessita de leite, antes você ainda necessita de ser alimentado por outros que já tenham este conhecimento e guardaram no seu coração. Versículo 14 e último diz assim: mas alimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto bem quanto mal. Em razão do costume, ou da prática da palavra de Deus, ou da comunhão com Deus, de andar com Deus, de falar de Jesus Cristo, de ter comunhão com o Espírito Santo de Deus, ele diz: olha, vocês já têm os sentidos exercitados para discernir tanto bem como mal, tanto certo como errado. Se alguém lhe mostra uma proposta que aparentemente é correta, só aparentemente, mas que as Escrituras Sagradas diz que é errada, automaticamente você já sabe pela palavra que já foi lhe dado, por esta comida sólida, por este alimento sólido, o seu sentimento já sabe discernir aquilo ali, ele já está exercitado para dizer que aquilo não vem de Deus, mas que é do homem, que não vem dos céus, mas é do inferno, que não vem de Deus, mas é de Satanás. É a palavra que o escritor aos Hebreus destaca neste capítulo de número 5. E esta explicação que o Senhor propôs ao meu coração para que eu compartilhasse com você. Simplesmente uma explicação. Fique atento ao próximo vídeo, que certamente deve ser o capítulo de número 6. Eu vou fazer toda a leitura deste livro. Amém? Glórias a Deus. Agora eu espero que você me ajude em oração. Me ajude em oração pelo nosso amado irmão em Cristo Jesus, pastor Carlos Bessa.
Me ajude em oração também pelas mães que hoje tem esta data comemorativa, 9 de maio de 2021. Me ajude em oração. E me ajude em oração uns para com os outros, para a Igreja Santa do Senhor Jesus, para aqueles que estão em comunhão com Deus. E me ajude em oração por aqueles que neste momento estão atormentados espiritualmente e enfermos da carne também. Vamos orar a Deus. Bendito Deus e eterno Pai, Deus de infinita graça e Deus de misericórdia, Senhor, entro eu na Tua presença agora de forma diferente, Senhor, para Te apresentar, Senhor, vidas. Te apresentar vidas, Deus, que necessitam de Ti, Senhor. Pai, no santo nome de Jesus Cristo, neste momento, Senhor, eu quero Te apresentar o nosso amado irmão, pastor Carlos Bessa. Tu sabes, Senhor, Tu conheces o profundo e o íntimo daquele homem. Tu sabes, Senhor, aonde ele negligenciou a fé, Senhor, e Tu sabes, Senhor, até onde ele Te serviu, mas Tu também conheces, Senhor, até que ponto ele Te obedece, e Tu sabes, Espírito Santo de Deus, que ele se converteu a Cristo Jesus e que ele não abre mão da salvação dele. Então, meu Senhor, neste momento eu quero colocar aquele homem, Senhor, no Teu altar, Senhor, no Teu altar de cura e de libertação. Senhor, Tu sabe que o Teu servo neste exato momento, Senhor, está passando por enfermidade, Senhor, e ele necessita, Deus, da Tua ajuda. Senhor, ele tem buscado, meu Deus, a ajuda da medicina, Senhor, que até, Deus, até neste exato momento ainda não pôde resolver aquela causa, mas eu coloco a causa dele, Deus querido e amado, Espírito Santo de Deus, no Teu altar, crendo que em nome do Senhor Jesus Cristo, se ele tomar por fé esta oração, ele será curado para todo sempre, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Sobre esta enfermidade agora, eu decreto uma palavra de cura, dando ordem sobre esta enfermidade em qualquer parte do corpo dele, onde estiver alojado. Eu digo agora, espírito de enfermidade, deixe a vida do servo de Deus agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, desça com a Tua mão de glória e poder sobre a vida dele, Senhor. Fala poderosamente ao coração dele. Renova, Senhor, as suas forças, Senhor, o seu ânimo. Espírito Santo de Deus, trabalha, Senhor, para que ele volte o mais breve possível, Senhor, ao serviço diário, Senhor, a sua rota do dia a dia, Senhor, possa trabalhar para o sustento da família, Senhor, e volte, Senhor, no santo nome de Jesus Cristo, a praticar as boas obras de Deus. Eu estou crendo, Senhor, que Tu, Senhor, nos concederá, Deus, uma resposta positiva em nome do Senhor Jesus Cristo, e que Ele dará testemunho de que o Deus que eu sirvo, o Deus que Ele serve, mais uma vez operou maravilhas na vida dele, em nome do Senhor Jesus. Também, meu Deus, quero Te apresentar, Senhor, neste momento, todas as mães. Todas as mães, Senhor, que Deus é a causa maior, Senhor, abaixo de Ti, Senhor, da nossa existência. Que todas as mães, Senhor, nesta data maravilhosa e subsequente, Senhor, para todo sempre, venham receber, Deus, da Tua parte, a paz, o refrigério. Venham receber, Deus, prosperidade espiritual, Senhor, prosperidade, Senhor, financeira. Venham receber prosperidade de amor, de paz, de saúde. Venham receber, Senhor, porque Tu és um Deus próspero, Senhor. Então, Deus, no santo nome de Jesus Cristo, nesta noite, toda mãe, Senhor, seja abençoada e seja guardada por Ti, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus. Também, Deus, pela Tua santa e gloriosa igreja na face da terra. Deus, que a Tua mão de glória e poder, Deus Santo, esteja sobre todos, Senhor, guardando, abençoando, protegendo, Senhor, dando sabedoria, força, coragem e determinação, meu Deus, para que esta Tua santa obra continue, Senhor. Continue, meu Deus, e ganhe cada vez mais almas para o reino dos céus. Continue, meu Deus, pela boca daqueles que Tu chamou, Senhor, para a pregação da palavra ou qualquer obra, Senhor, que Tu queira que seja executado, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pois só assim, Senhor, nós podemos, Deus, Te representar através da Tua palavra e a comunhão com Teu Espírito Santo de Deus. Toma cada um, Senhor,
para que a tua obra continue, Senhor, e muitas pessoas possam ser salvas em nome do Senhor Jesus Cristo. Também, Deus, a minha pessoa, a minha esposa, o meu lar, os meus 6 filhos, Senhor. Deus, meus irmãos e irmãs, minha mãezinha hoje, Senhor, é o dia dela especial, minha mãezinha com 85 anos de idade, Senhor. Guarda aquela vida, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, assim como a nossa. Também pela minha parentela, Senhor, nos abençoa, Senhor, dos altos céus, derramando chuva de bênção, Senhor. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós temos, Deus, buscar a tua face, Senhor, porque cremos, Deus, que o teu Filho amado Jesus Cristo é o nosso Salvador para todo sempre. Minha congregação, Senhor Hipólito II, pastor José Pinheiro, sua esposa e seus filhos, Deus, os congregados ali, presbíteros, diáconos, também, meu Senhor da glória, os líderes, todos que ali se congregam, aquela família linda e maravilhosa, Senhor. Que neste momento, Senhor, o seu olhar de graça e de misericórdia esteja continuamente sobre a vida de cada um deles, sobre as suas famílias, sobre os seus lares, cuidando de perto, Senhor, daqueles que são teus. Pois eu tenho uma plena certeza, Senhor, que tu não desampara nenhum. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoa cada um em nome de Jesus. Aqueles, meu Senhor, que ainda não se converteram a Ti, eu te apresento esta vida, Senhor, que me assiste e que me ouve. Pai, no santo nome de Jesus, eu não sei qual a causa, Senhor, que estão precisando para ser resolvida. Eu não sei se o momento é de alegria ou de dor. Não sei, Senhor, mas eu te apresento esta pessoa, Senhor, crendo, Deus, na ação do Teu Espírito Santo sobre a vida dela, que se ainda não é convertida, irá se converter ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para todo sempre. Deus, em nome de Teu Filho amado Jesus Cristo, os dias são maus, tempos difíceis, Senhor, mas se estivermos, Senhor, firmes na rocha, se estivermos, Senhor, ouvindo, guardando a Tua palavra, se estivermos em comunhão com Teu Espírito Santo, Senhor, esta tempestade vai passar em nome do Senhor Jesus Cristo e mais uma vez nós vamos triunfar, Senhor, até que Tu venhas, Senhor, porque quando Tu voltar, Senhor, então será o nosso gozo eterno na Tua presença. Obrigado, Deus, por tudo. É assim, meu Deus, que eu oro e te agradeço. No santo nome de Jesus Cristo. Amém e glórias a Deus. Aleluia, Deus.